qual é a importância de casar virgem? Eu não sei. A maioria das pessoas não casam virgem. É muito raro. Casava antigamente, né? Hoje não casa mais não. Eu acho que cada tempo tem seu valor, né? Suas regras. Por isso que Deus vai julgar as pessoas conforme o tempo. Porque tem coisas que hoje é escândalo, que antigamente não era. Por exemplo, perder a virgindade, antigamente, era sinônimo de morte. Quem perdia a virgindade morria. Tem até uma história aqui na Paraíba de um pajé que prometeu a filha a outro pajé e a filha se perdeu com um português. Então, o pajé veio e matou a filha na praia. Por isso que se chama Praia de Manaíra. A praia de Manaíra era uma índia que perdeu a virgindade por amor, mas o pai dela, índio, achou que isso foi uma traição e matou ela na praia. Por isso que existe a Praia de Manaíra. Então, casar virgem tem os seus tempos, porque todo tempo tem seu exagero. De um lado é santo demais, do outro é podre demais. Nesse mesmo tempo que exigia que as meninas casassem virgem, era o mesmo tempo que você, quando estava tomando uma cachaça, chamava a mulher para mostrar a bunda para os amigos. Isso em Israel. As pessoas não se acordam para isso. A gente pensa que o rei Davi, que o rei fulano, que o rei Cicrano, eles tinham 30, 40, 50, 80 mil mulheres. E quando chegava uma visita, eles diziam: venha cá, chegue, mostra a bunda aí, dança. E a nega mostrava a bunda, dançava. Tá vendo? É uma jumenta, é uma cavala. O mesmo país que matava uma menina por ter perdido a virgindade. O mundo é mundo e sempre será. Imagina se você fosse para a casa do seu pastor e ao almoçar com o pastor dissesse: bota aí 1 litro de cachaça lá do Brejo de Areia da Paraíba, vamos tomar cachaça. Você se escandalizava? E se esse pastor dissesse agora: ô mulher, bota uma calcinha aí, um sutiã e vem balançar a bunda aqui para meus amigos ver que tu tem bunda, o que você diria? Me diga. Nossa, que discrepância. Eu não sei o que é uma discrepância. O que é uma discrepância? É uma palavra tão chique. Mas hoje é domingo, pode dizer essa palavra. Isso é uma discrepância. O que é discrepância, hein? Então, você vai para a casa do seu pastor, chega lá, ele está agarrado com 4 mulheres. 4. Aí ele diz: bota uma cachaça aí. Uma cachaça lá de Brejo de Areia, da Paraíba. Agora, uma das minhas mulheres, bota a calcinha vermelha, sutiãzinho vermelho, suba na mesa e venha dançar o tchan. Segura o tchan, amarre o tchan, segure o tchan, 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 tchan. Oh, segure o tchan, amarre o tchan, segure o tchan, 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 tchan. Tcharinha, tchachum, tcharatichu, tcharatichu, tchá. Eita, mesmo rouco, né? O fluxo desce. O que você ia dizer desse pastor? Que ele era um doido, que ele era um maluco, que ele era um pecador, que ele era um miserável, que ele era o filho do diabo. E eu não ia. Mas isso era feito direto em Israel. Menino, estude história, menino.
Tu acha que aquela mulher casou com o rei Assuero, não mostrou a bunda? Não foi? Virgem Maria, ela dançou o tchan, segura o tchan, amarre o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Ou amarre o tchan, segura o tchan. Isso é cultura, gente, o que pode fazer? Tá na história. Ele não é crente, não. Hein? Você diria isso para Davi? Você diria isso para Jacó? Você diria isso para quem? Porque todos da Bíblia faziam isso. Isso é que a religião não conta. A religião diz, naquela época de Jesus, a moça casava virgem. Sim, mas naquela época de Jesus, os caras tomavam cachaça, casavam com 5 e a mulher ainda balançava a bunda em cima da mesa. Você não está compreendendo? Quem é que está compreendendo? Por isso que a gente tem que estudar a história. E quem vai julgar a gente é Deus. Você pensa que aquela menina que casou com um rei Assuero não dançava o tchan, não? Era Ave Maria. Ela rezava 3 Pai Nosso e 2 Ave Maria. Mentira. Toda mulher de rei mostrava a bunda. Era o carnaval. Você nunca ouviu falar nisso, não, né? É um choque. Por isso que quando a gente estuda cultura, a gente fica chocado. O mesmo país que exigia que a moça fosse virgem, e se ela não fosse, ela morreria na pedra, era o mesmo país que o marido mandava dançar e a mulher mostrar a bunda para os amigos, para mostrar que ele tinha uma mulher da bunda grande. Estuda a história, porque isso é história. Então isso depende muito. Se naquela época a mulher perdesse a sua virgindade, ela é morta. E se a mulher não mostrasse a bunda, era morta também. O mundo sempre foi assim, cheio de contradição. A unção que você respeita é que você recebe. Pastor, o senhor é top. É verdade, pastor. Então, era pecado o rei mandar a mulher balançar a bunda para os amigos? Não sei. Não sei. Está lembrado de Vasti? Se a gente for para a Bíblia, os teólogos vão dar um pulo. Por que Vasti deixou de ser rainha? Por quê? A realidade da época era essa. Casava com várias. Eu sei. Sim. E tinha que ser virgem, não casava. Mas depois de casar, você chegava na casa de um cara daquele, ele dizia, dança aí, mulher. Vem aí, ela pegava aqueles véus, dança do ventre. Nunca viu não, gente? Como a gente é limitado ao tempo. A gente pensa que era todo mundo rezando. Todo mundo... Mas quando a gente vai para a história, a gente dá um pulo, a gente se assusta. Vasti perdeu Stephanie Silva, porque se negou a dançar para o rei. E você achava que aquela dança era o quê? Era a dança do ventre, era mostrar a poupança, os peitos. Dá um choque, não dá? Ave Maria, se bem os meninos, 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 se bem os meninos. Mas é a realidade. Se você acha que eu estou mentindo, leia a história. Leia a história. São usos e costumes da época e dos locais. Silva Regina. Eu não quis balançar a bunda. Ela não quis. E se danou, se lascou. E você acha que Esté não fez isso? Não. Claro que fez. Era indecente? Naquela época não era. Eu vi várias novelas e quase caí para trás. Está escrito. Eles tinham várias mulheres e todas tratavam como objeto. Isso era da época. E toda mulher queria ter um homem, tá? Mulher que não tivesse homem naquela época estava lascada. Então, cada época é sua época. Tomara que as filhas dos pastores casem tudo virgem. Mas na verdade não casam. Não casam, é tudo por debaixo dos panos. Aí você está pregando o quê? A desvirgindade? Não sei. Cada caso é um caso. Agora, desprezar uma mulher no tempo que a gente está,
porque ela não é virgem, aí deixa a desejar, entendeu? Porque o tempo muda. Mas naquela época, a mulher que perdesse a virgindade, ela tinha dois destinos: cabaré ou pedra. Cabaré ou pedra. Entendeu? Aí deixa a desejar. Entendeu? Porque o tempo... Isso não é desrespeito. Não estou desrespeitando religião nenhuma. Isso é história. Porque ficam com a frescura. Tiraram um pastor amigo meu da igreja, porque a filha do pastor perdeu a virgindade com o namorado dela. Isso é hipocrisia, gente. E o que que o pastor tem com a virgindade da filha? A filha, ela dá, empresta, faz o que quer com a virgindade dela. Não, mas ele era pastor, ele tinha que controlar a filha. Às vezes o cara não controla nem a mulher, quanto mais filha. Aí tiraram o pastorzinho da igreja, porque a filha dela perdeu a virgindade com o namorado motoqueiro. E isso, na época, eu disse, isso é um golpe. Isso é um golpe. Mas não, irmão, a gente tem que andar em santidade. Mas o que é que o pastor tem com virgindade de filha, de filho, de membro? Ele vai estar lá, tem um cadeado? Não tem cadeado, não. Então, tem que saber a questão da virgindade. É bom que se case virgem, né? É bom. De virgindade, entende a minha tia. A minha tia entende de virgindade mais do que vocês tudinho. Por quê? Ela morreu com 96 anos virgem. Então ela entende o que é virgindade. Mas aí, tudo depende de tudo. Esther foi preparada dentro de um harém. Sim, Esther foi preparada dentro de um harém cheio de mulheres. Tem que entender a época. Por isso que a Bíblia tem que ser interpretada. Senão nós faz besteira. A voz está rouca, é muita oração. Orar no monte deixa rouco. Deixa eu ver. A questão tem aí no nosso canal pecados culturais e pecados reais. O pecado cultural, ele é mais perigoso do que o pecado de Deus. Por quê? Porque o homem é mau. O homem condena os outros fazendo a mesma coisa. Deus é justo. Por isso que Davi disse, caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. Porque os homens, eles botam para descer. Então, sobre virgindade, é bom que o jovem e a jova casem virgem. Mas isso é uma realidade fictícia no tempo de hoje. Isso é uma mentira. Primeiro, crente demora muito a casar. Porque é muito difícil casar com crente. Porque é cheio de frescura. Segundo, os caras vão casar com 40 anos virgem, uma ova. Só se for da ureia. Já participei de igrejas que o pastor queria tirar uma menina do coral da mocidade. Porque a moça não era moça. Aí eu disse, então vai ter que tirar todas. Sim, mas o caso que a gente está sabendo é dela. Então tem que perguntar para as outras também. Vai esvaziar o coral, pastor. E outra coisa, vamos tirar os homens que conheceram mulher também. E aí ele ficou com raiva de mim, mas tirou a jovem, né? Porque, segundo ele, era coral de mocidade. Então a mocidade tinha que ser virgem. Mas eu não gostei porque tinha muita mulher ali que não era moça e ninguém sabia se era, se não era. E só porque uma disse, eu não sou, aí a igreja tirou ela. Então tem que tirar todo mundo. Então não ia ter coral, entendeu? Ia ter uma que dizia, eu sou meia. Outro dizia, eu sou 3/4. Outro dizia, eu sou 70%. Outra dizia, eu sou 2%, mas sou. Então,
Isso é uma coisa muito pessoal e vai de cada igreja para cada igreja. O bom seria que nós fôssemos perfeitos, mas nós nunca seremos. Então vamos vivendo no que vai dar. Seria bom que a mulher casasse virgem, se segurar, né? Mas se casar quando? Com 80 anos, 70 anos virgem? Agora, perder a virgindade e fazer sexo antes do casamento? Eu não sei. Pergunta ao seu pastor, porque ele vai dizer, né? Ele vai dizer qual é o pensamento da igreja. É um assunto muito polêmico, mas se você é virgem, mulher ou homem, você não é melhor do que ninguém. Se você é mulher e já conheceu homem, não tem problema nenhum, por causa do sistema que nós estamos. Se fosse na época de Cristo, você ia para 2 lugares, ou cabaré, ou ia morrer na pedra. Mas naquela época, agora é outra coisa. A fornicação significa sexo sem compromisso. Não é de pessoas que estão juntas na igreja há 20 anos. Eles não estão fornicando. Um casal que está junto há 2, 3, 4 anos na igreja não é fornicação. Porque a palavra fornicação é comer todo mundo. É sexo sem compromisso. É o fornicário. O casal que está junto na igreja, ele não está fornicando porque não é escondido, eles estão morando juntos. Eu não sei porque não casaram, mas fornicando não está não. Né? Aí vai de igreja para igreja, né? Aí então a questão é, cada igreja tem o seu costume, e eu respeito, mas cada época tem o seu costume também, e nós respeitamos, né? Eu me sinto especial por ser virgem. Outro virgem, são 2 agora. Uau! É Guilherme, né? E Alain. Então a questão é, se você não se aguenta, case. Veja aí o que é casamento, Joilson de Assis. Veja casamento na época de Cristo. Agora, quando a gente vai para a história, os teólogos vão abrir logo. Vamos para a história, bora? A história mostra coisas que, se fosse hoje, seriam escândio. Escancã, índios, escândios. Por exemplo, tem que casar como na época de Cristo. Na época de Cristo, a mulher casava virgem, certo? Mas casava com 12 anos. E era apenas mais uma do harém. Sim, casar na época de Cristo, se casava por interesse financeiro. E além disso, se comprava a mulher, porque tinha chamado o dote, dinheiro. Na época de Cristo, se casava na barriga da mãe, sem conhecer o noivo. E não existia divórcio, não existia herança para mulheres, só existia herança para homens. Então, se nós formos imitar a época de Cristo, a bagunça está feita. Porque um cara rico, na época de Cristo, podia ter 10, 20 e 30 mulheres. Um cara rico hoje não pode. Na época de Cristo, além da pessoa casar com várias mulheres, querendo usava até as escravas. Está na lei de Moisés. Né? Uma escravinha, de vez em quando, ela tinha filhos e tudo. Na época de Cristo, as mulheres costumavam dançar, mostrando o quadril e os peitos para as visitas.
hoje seria indecente. A mulher, na época de Cristo, casava com um homem de 50 anos, tendo 12 anos. 12. Seria um escândio. Na época de Cristo, eles tomavam cachaça, vinho, sacerdotes bebiam, hoje seria um escândio. Então veja a discrepância e a crença, como é diferente. O cara rico hoje faz debaixo dos panos. Mas não faz com tanta mulher assim não. Antigamente ele levava para casa e tinha um harém dentro de casa. Né? Então, cada época tem que ser vivida. Por exemplo, você que é mãe, sua filha perde a virgindade, ela perdeu o valor? Não. Você está entendendo? Então, o que fazer? Bem, agir na normalidade, gente. Quem quer o céu aqui na terra, está enganado. A terra é uma bagunça. Quem quer o correto, não entre nele. Senão, deixa de ser correto. Porque tudo é falho. Época sem noção, pastor. Não é época sem noção, porque cada época é época. Cada época tem suas regras. E tem pessoas felizes em todas as épocas, tá? Todas as épocas. E existem os pecados culturais. Veja aí no nosso canal, pecado cultural. Sobre a virgindade, eu acho que está respondido, né? A virgindade é uma coisa muito diferente. Porque as índias andam nuas, as índias veem aquilo e casam todas virgens. A gente é tão cheio de pano, tão cheio de coberta e não casa virgem. Entendeu? Então, quando a gente passa por esse aspecto cultural, a gente tem um choque muito grande. Ninguém perde o valor por causa do ímã. Priscila Carvalho. Aqui, né? Não perde aqui. Mas tem países na África e no Oriente Médio que a mulher morre. Eu estava assistindo um vídeo, a mulher sendo morta pelo religioso do local e pelo pai. O pai matou a filha agora, faz 1 ano e pouco. Porque ela perdeu isso aí que você falou. Então, não queira ter uma vida de santo que você não é santa. Queira se santificar, tá? Agora sim, você ser perfeita não é. Viva a vida com Deus no coração, obedecendo a Bíblia. Não queira obedecer demais. Queira apenas obedecer. Mas uma coisa é certa. Você é humana. Você és humana. Ziuzu, mamananá. E sempre será. Esses caras que pregam quase uma divindade na terra, eles vivem dentro de uma cúpula. Entendeu? Ok, está respondida, tá? Veja aí, casamento na época de Cristo.